Quando a gente fala em filosofia, é quase automático pensar em nomes europeus, né? Mas e o Brasil? A gente tem aqui uma tradição de pensamento que é, olha, riquíssima. E são vozes que nos dão ferramentas incríveis para a gente decifrar as nossas próprias complexidades. Então, hoje, a gente vai embarcar numa jornada por algumas dessas mentes brilhantes que estão moldando o debate por aqui. E aí vem a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Por que, afinal, a gente deveria conhecer os pensadores do Brasil? Bom, a resposta é bem direta. Para a gente entender o Brasil de hoje. As ideias deles não são papo de acadêmico, não. Elas ajudam a gente a pensar em política, cultura, meio ambiente, até no sentido da vida, mas tudo isso a partir de um ponto de vista que é único, que é o nosso. Beleza, então, vamos nessa. A nossa primeira parada vai ser um panorama com 4 vozes. Elas são bem diferentes entre si, mas todas muito influentes e mostram bem a força que o pensamento filosófico brasileiro tem hoje. Vamos começar com Marilena Chaui. Ela é uma figura, gigante, tanto na academia quanto na política. E para entender o pensamento dela, tem um ponto que é fundamental. Ele foi forjado ali na resistência à ditadura militar. E essa experiência, claro, marcou a obra dela de um jeito muito profundo, fazendo com que ela olhasse com uma lupa para as estruturas de poder e de dominação. Então, o trabalho da Chaui é basicamente desvendar o que está escondido na nossa realidade, sabe? Ela analisa a desigualdade, os perrengues da nossa democracia, mas ela vai além. E é aqui que fica fascinante. Ela investiga como o conformismo e a resistência conseguem conviver lado a lado na nossa cultura. Já parou para pensar nisso? Por que a gente aceita certas coisas e se rebela contra outras? É essa análise sem dó das nossas contradições que faz o pensamento dela ser tão potente. E olha, não dá para falar de Chaui sem falar do Convite à Filosofia. Esse livro é um marco, sério. O mais legal dele é que ele simplesmente abriu as portas da filosofia para gerações e gerações de estudantes. Ele pegou aqueles temas super complexos e conectou com coisas práticas do dia a dia, como cidadania, como direitos humanos. Agora, a gente vai mudar completamente a perspectiva. Se a Chaui traz uma crítica que vem da academia, o Ailton Krenak nos apresenta uma filosofia que brota da terra, literalmente. O pensamento dele não nasceu numa sala de aula, sabe? Nasceu na luta real, na luta pela vida, pela terra, pela defesa dos modos de viver dos povos originários. As ideias do Krenak são um chamado urgente, para a gente repensar nossa relação com o planeta. Ele detona o que ele chama de desenvolvimento predatório, essa ideia de que a natureza é só um depósito de recursos para a gente usar. A virada de chave que ele propõe é radical. E se a gente parasse de se ver como dono e passasse a se ver como parte de um corpo, um organismo só, onde a saúde do rio é a nossa saúde? É um convite para a gente entender que está tudo conectado. E o livro mais famoso dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, resume isso de uma forma brilhante. Ele não é um manual com soluções prontas, não. É um chamado poderoso para a gente questionar essa separação que a cultura ocidental criou entre humanidade e natureza. A proposta é essa, se ver como parte de um único organismo vivo. É uma ideia que pode transformar tudo e, quem sabe, adiar o colapso que o nosso modelo atual está causando. Ok, saímos de uma visão planetária e agora a gente aterrissa no nosso dia a dia. E para falar disso, a gente tem o Márcio Sérgio Cortella. Ele é super conhecido por uma habilidade incrível, a de pegar conceitos filosóficos super complexos e transformar em reflexões práticas sobre a vida, sobre ética, sobre trabalho. Ele basicamente traz a filosofia para perto da gente. A pegada do Cortella é bem prática mesmo. Ele foca em 2 perguntas que, vamos combinar, todo mundo se faz. A primeira é sobre a arte de viver bem. Como é que a gente aguenta o tranco e acha um propósito num mundo que parece tão incerto? E a segunda vai direto na nossa vida profissional. Por que a gente faz o que faz? O que nos move além do salário no fim do mês? E o alcance do Cortella é uma coisa absurda. Não é papo para um grupinho, não. Com palestras que viralizam, livros, presença constante na mídia, ele tirou a filosofia de dentro da universidade e botou na mesa da sala de jantar de milhares de brasileiros. Ele inspirou uma busca geral por uma vida com mais sentido, com mais ética. Agora, vamos conhecer a Djamila Ribeiro, uma voz que é simplesmente fundamental para expandir o debate filosófico. O que ela faz é trazer para o centro da roda perspectivas que sempre foram deixadas de lado, principalmente as do feminismo negro. E com isso, ela não questiona só o que a filosofia discute, mas, e isso é crucial, quem tem o direito de filosofar, de produzir conhecimento. As contribuições dela são essenciais, de verdade. A Djamila nos faz enxergar que as opressões não vêm em caixinhas separadas. Elas se cruzam, se sobrepõem,
Por exemplo, a experiência de uma mulher negra não é só a soma de ser mulher, mas ser negra. É algo único. E o nome disso é interseccionalidade. E além de ter popularizado o conceito de lugar de fala, o trabalho dela de divulgar o que outras filósofas negras pensaram é, fundamental para enriquecer a conversa no Brasil. Mas afinal, o que é esse tal de lugar de fala? Bom, a ideia central é que o ponto de partida de quem fala, a posição social da pessoa, é super importante pra gente entender a realidade. E olha, não é sobre calar ninguém, tá? É o contrário. É sobre valorizar e dar legitimidade pra visão de grupos que historicamente não podiam falar. É reconhecer que a experiência deles produz um conhecimento que a gente precisa ouvir. Beleza, agora a gente entra num debate que mexe com a própria definição de filósofo aqui no Brasil. É o caso de um dos brasileiros mais famosos no mundo inteiro, Paulo Freire. A grande questão é: Paulo Freire foi um filósofo ou um pedagogo? Bom, primeiro, só para a gente situar quem foi Paulo Freire, um educador, que criou um método de alfabetização revolucionário. Ele não ensinava só a ler as palavras, mas a ler o mundo. E a sua obra principal, A Pedagogia do Oprimido, é um livro de referência no mundo todo. O debate não é simples. De um lado tem o time que o considera filósofo, e os argumentos são fortes. As ideias dele propõem uma visão de mundo completa, uma ética da libertação, e ele conversa com as grandes correntes filosóficas. Do outro lado, tem quem diga que o foco dele era mesmo a prática, a pedagogia, e que o texto dele parece mais um ensaio do que um tratado filosófico todo certinho. E aí, qual é a resposta? Bom, a conclusão que a maioria chega é que Paulo Freire foi as duas coisas. Ele foi um educador e um filósofo da educação. Ele pensou a educação como uma ferramenta para a liberdade, para a transformação social. E é por isso que a obra dele passeia tão bem entre a pedagogia e a filosofia política. Chegando agora na nossa reta final, fica bem claro que essas vozes que a gente viu são só a pontinha do iceberg, né? A filosofia no Brasil está super viva, em plena evolução, sempre dialogando com os desafios do nosso tempo. E essa conversa vai muito além, para áreas incríveis. Pensa na Sueli Carneiro, aprofundando o feminismo negro, ou numa coisa completamente diferente como o Newton da Costa, que criou a lógica paraconsistente. É um sistema lógico que, pasme, aceita contradições, e tem a genial Lélia Gonzalez, que propôs que a gente pensasse o Brasil a partir da amefricanidade. Do direito à lógica, o campo é gigante e está pulsando. No fim das contas, a grande mensagem é essa: a filosofia brasileira não é peça de museu. É uma ferramenta viva, uma conversa que não para e que ajuda a gente a entender o nosso presente e a imaginar futuros que sejam mais justos e mais conscientes. E tudo isso nos traz para a pergunta final. Depois de conhecer essas vozes e esses debates todos, a questão que fica no ar é: qual vai ser o próximo capítulo do pensamento aqui no Brasil? A resposta, claro, ainda não existe, ela está sendo escrita agora. E quem sabe, pode ser por qualquer um de nós.